outro princípio dentro desse mesmo texto. Ele diz que ele deixaria o pai e mãe e tinha que se unir à sua mulher. E queridos e queridas, muitos casamentos não têm prosperado, não têm sido abençoados pela quebra desse princípio. As pessoas, vamos dizer assim, vão morar juntos, mas não estão unidos. Cada um tem o seu salário e cada um administra separadamente o seu salário. Alguns casos, os dois competem para ver quem que vai ganhar mais ou quem que vai juntar mais dinheiro. Então, moram juntos, mas não estão unidos. E isto gera um conflito. Porque qual que é o correto? Se é para estar unido, então é somar as coisas também, né? Nós não vamos nem que falar que o propósito inicial de Deus, né, o propósito inicial de Deus, não é o caso desse tema, é que o homem fosse o provedor e a mulher a administradora do lar. Esse é o propósito inicial, mas hoje não dá nem para falar isso, né? Então, se os dois estão no mercado de trabalho, qual que é o correto? Sentar, decidir juntos como gastar ou investir o dinheiro que os dois ganham. Aonde vamos passar as férias? E assim, vários projetos que o casal deve ter juntos. Esse é o correto. Aí é realmente estar unido. Mas se as pessoas só morarem juntos, mas cada um tem o seu dinheiro... Uma época eu ouvi de um colega, quando eu estava ainda na ativa, trabalhando, eu ouvi de um colega falando assim, que ele saiu com a esposa, na realidade, o caso dele era o tal do que ele chamou de namorido, né? Que é meio namorado, meio marido, né? Então, diz que eles saíram juntos, né? Para ir tomar um lanche ou jantar. Quando terminou, veio a conta... Ele pediu para dividir a conta, né? E daí ela pagou a parte dela e ele pagou a parte dele. Então é isso que muitas vezes está sendo vivido nas famílias. Isso é estar unidos? Não. Pode estar até juntos, no mesmo lugar, mas não é estar realmente unido. Nessa figura ali que nós temos, a mulher está lá, né? Não acredito, não, amiga. É uma queima no shopping, né? E o marido segurando ela para não correr para o shopping, né? Calma, mulher, é só um incêndio, né? Então é por aí, né? Então, na outra figura, diz ali que quanto mais forte for a nossa união, mais poderosos seremos. Então, a união, a unidade no casamento, ela é essencial, indispensável para um casamento forte e sólido. Então, nós precisamos de entender isso. Um outro ponto ainda desse mesmo versículo, diz que os dois se tornarão uma só carne. Os dois se tornarão uma só carne. O que significa este versículo, essa frase? Então, eu creio que quando Deus disse isto... Ele estava pensando na unidade realmente do casal. Segundo alguns teólogos, alguns estudiosos da Bíblia, e que pesquisam nos originais, dizem o seguinte, que esta palavra unir-se, que foi, no caso, no português, foi traduzida como unir-se, no original ela dá uma ideia de colar ou cimentar. Então, é algo que Deus pensou que os dois tinham que ser unidos para não separar mais mesmo. Depois, a gente vê a continuidade lá, diz que a morte só poderia separar essa união do casal. Então, Deus pensou sobre isso. Então, se tornar uma só carne, é isso, é como grudar, é como se fosse grudar um no outro, né? E as pessoas realmente pensar que agora, se for desgrudar, vai dar problema. Vai ter problema, né? Essa figura diz ali que assim como pela criação, Deus de um fez dois, pelo casamento,
ele de dois fez um. Veja que interessante, né? Então, para figurar melhor esta questão, eu gostaria de fazer aqui uma dinâmica. Eu tenho aqui 2 folhas. Vamos dizer que essa aqui represente o homem e essa aqui representa a mulher. A palavra de Deus diz que o homem ia deixar a casa do seu pai e ia se unir à sua mulher. Então nós vamos fazer isso. Vamos aqui tentar colar aqui, que a ideia então é essa, cimentar. Vamos tentar aqui colar isto para ver o que vai acontecer. O que vai acontecer? Então nós vemos aqui que o homem e a mulher, então o homem deixou o pai e mãe e se uniu à sua mulher. O texto diz que os dois tornaram uma só carne. Mas agora, quebrando o princípio bíblico, o homem está separando essa unidade de Deus. Então, vamos ver aqui o que vai acontecer com esta questão da separação. Vamos ver aqui o que está acontecendo com isso aqui. Já deu problema. Olha o que acontece. Separou, né? Parte do homem ficou na mulher e parte da mulher ficou no homem. Então isso é uma realidade. Queiramos ou não aceitar, isto é uma realidade. Quando há uma separação, assim, vai ficar marcas na vida de ambos. Especialmente quando tem filhos, os filhos são os mais prejudicados. Porque, queira ou não, vai ficar parte de um no outro, emocionalmente falando, e isso vai ter problemas, consequências que vão tanto interferir na vida do casal, mesmo separados, como na vida dos filhos. A coisa é tão séria que quando Paulo está se referindo sobre ao casamento, ele chega a dizer que quando um homem se achega a uma prostituta, olha bem aonde Paulo chega. Quando um homem se chega a uma prostituta para ter uma relação com ela, ele diz que ele se fez um com a prostituta. Vocês lembram disso? Porque, na realidade, essa união que Deus fala ali, ela se dá através da relação sexual do casal. Então, o resultado, né, de separação é isto. Então, as pessoas podem perguntar, mas se eu estiver assim, dessa maneira tão grudado, né, com o meu cônjuge, eu não vou perder então a minha identidade? Eu não vou deixar de ser eu mesmo? De maneira nenhuma. Cada um de nós temos a nossa personalidade e nós não vamos perder isto. Eu vou ter a minha maneira de ser, porque eu saí de uma família, ela saiu de outra e nós temos muitas coisas diferentes. Mas no casamento, o que vai acontecer? Nós vamos convivendo junto e a diferença que nós temos, nós vamos procurar um ceder um pouquinho, outro ceder um pouquinho e vamos formando então uma família com uma identidade própria. Não vai ser nem 100% daquilo que eu aprendi, talvez na minha casa, com meus pais, e não vai ser também 100% do que ela aprendeu lá. Nós vamos procurar encontrar qual que é a melhor forma para então podermos continuar nossa vida de casal. Bem, então são princípios, queridos, que estão na palavra de Deus e que, se eles forem observados, o casamento será uma bênção. E se eles forem ignorados, será um fracasso. Porque quando se quebra princípios, abre-se uma brecha para o inimigo agir. Isso é o que tem acontecido em muitos casais.
E um outro princípio também, que a Bíblia fala muito claro, é a questão do jugo desigual no casamento. Não só no casamento, né? O jugo desigual, ele não dá certo em qualquer área, mas também no casamento. E nós podemos ver ali naquela figura, muito sugestiva, né? Uma ovelhinha de braços dados com o lobo. E a amiga está do lado tentando advertir ela, não vai, que não vai dar certo. Ele pensa dessa forma, ele age assim, não vai dar certo. E a ovelhinha, muito apaixonada, né, diz, não, esses pequenos detalhes que me preocupam nele vão melhorando. No fundo, ele é uma boa pessoa. Então, muitos casais têm entrado num casamento de jugo desigual com essa mentalidade. Ah, depois que a gente se casar, a gente se acerta. Você já ouviu isso alguma vez? A gente se acerta. A gente já vai combinando tudo como que vai ser e tal. Gente, isso é uma farsa. Né? Ninguém pode mudar o coração de ninguém. Só Deus pode mudar o coração. Então, é muito importante observar esse princípio. Não vos metais em jugo desigual. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios 6, versos 14 e 15. Não se ponham em jugo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há de comum entre crentes e descrentes? Está na palavra, meus irmãos. Se está na palavra, é porque é para a gente atentar para isso. É para a gente observar essas coisas. Né? Então, muitos casamentos têm sido fracassados por esse pequeno detalhe, se meter no jugo desigual. Então, isso aqui eu digo que, novamente, entra o papel muito forte dos pais. Né? Porque a pessoa, quando está apaixonada, ela não vê defeito, ela não vê falha. Para ela, tudo 10, para ela é tudo 1000. Né? Ela não vê falha. Então, precisa entrar o papel dos pais, orientando, aconselhando, né? Muita conversa, muito diálogo, muita oração, tentando abrir os olhos do seu filho, da sua filha. Isso não vai dar certo. E quando o filho ouve, lá na frente, ele vai falar, bem que minha mãe falou, bem que meu pai falou. Não ia dar certo mesmo. E eu digo isso por experiência própria. Né? Graças a Deus, eu tive pais cristãos, eu nasci num lar cristão. Então, uma das regras lá em casa é que nós jamais poderíamos nos envolver com pessoas de outro credo. Nós somos em 10 irmãos, mas o meu pai pegou muito forte com a gente nessa regra. Não se envolvam. Então, eu me lembro que quando, no meu caso, né, algum rapaz, algum menino começava a se aproximar e tal, e alguns chegaram até a pedir namoro, eu me lembro muito bem que eu falava assim, não, eu não posso namorar com você, porque eu não sou da sua religião. Não dá certo. Nós não vamos conseguir caminhar juntos. Um vai puxar para um lado, outro vai puxar para o outro. E as pessoas, o rapaz, às vezes, até tentava argumentar, não, mas a gente acerta, a gente conversa. Não, não dá certo. Mas por quê? Porque os meus pais tinham incutido isso na minha mente. Não só na minha, como na dos meus irmãos. Nós somos em 10 irmãos, todos eles casaram com pessoas cristãs. Todos estão na igreja, todos têm as suas famílias na igreja. Por causa de um princípio. Uma pequena coisa que a gente resolveu obedecer. Então, às vezes, as pessoas chegam para a gente e perguntam, qual a mágica de estar casada há tanto tempo? Queridos, não tem mágica. Não tem mágica. Não é nada extraordinário. Não é nada sobrenatural. Não é. São princípios que a gente resolveu obedecer. Amém? Quando a gente resolve obedecer, nós estamos debaixo da bênção do Senhor. E é isso que Deus quer para mim, para você, para os nossos casamentos, para os casamentos dos nossos filhos, que a gente continue declarando isso, que o casamento é uma bênção, vai ser uma bênção. Amém? Outra situação que traz problemas no casamento é a falta de comunicação.
Uma comunicação bem-sucedida e positiva é essencial para um relacionamento feliz. Nós vemos o seguinte, que quando há falta de comunicação ou uma comunicação deficiente, os problemas normalmente vão surgir. Porque os conflitos que vão surgindo e que não são bem resolvidos, eles começam a criar um certo estresse, e isto vai começar a gerar na vida das pessoas aquele chamado efeito balão. Um dia acontece um problema não resolvido, é um sopro no balão. Outro problema, mais um sopro, e chega um momento que explode o balão. E a gente normalmente vê isso, né? As pessoas já fazem comentário, mas gente, como aconteceu isso com esse casal? Parece que era tão bem sucedido, parece que estavam tão bem. Por que aconteceu isso? O problema não é aquilo que aconteceu agora que gerou a separação. O problema é uma somatória de conflitos não resolvidos e que acaba gerando isto, esse efeito, e chega no momento que vem, então, a explosão. Então, a gente tem que, para ter um casamento bem-sucedido, tem que haver uma boa comunicação. Sentar para resolver os conflitos. Se um está muito estressado, então o outro respeita um tempo e espera um momento oportuno para conversar, e assim a gente vai resolvendo. Mas o que acontece? Nós vemos nessa figura ali, um casal sentado numa cama de casal, então provavelmente está dentro, então ele vê que está dentro do quarto, mas de cada um com o seu computador. E aí o homem quer desejar ali, feliz Dia das Mulheres, minha querida, né? E a mulher responde para ele, né? Obrigado, amor, você é muito gentil. Né? Um do lado do outro, mas comunicando através do computador. Aí parece que é piada, né? Só que nós tivemos uma situação interessante. Em um dos cursos que a gente estava ministrando, nós ministramos o curso Aliança, que é um curso para casal, e num desses cursos, chegou um momento lá da ministração, numa aula, que falava sobre a questão de perdão. E aí um casal deu seu testemunho, ou seria testemunho, né? Ele falou assim, que eles têm muita dificuldade de conversar um com o outro, de se abrir um com o outro. Aí quando um estava meio zangado com o outro, mas não tinha coragem de sentar e conversar, aí o homem mandava uma mensagem no WhatsApp para a mulher, para tentar acertar pelo WhatsApp. E a mulher respondia para ele também pelo WhatsApp, então fazendo as pazes. Isso aconteceu em um curso de casal recentemente. As pessoas resolvendo o problema no WhatsApp. É mole isso? Isso não é comunicação, não chega a ser nem comunicação. Dentro de um casamento tem que ter uma comunicação aberta, sincera, né, transparente, e aí os problemas vão ser resolvidos e o casamento tende a ter uma vida longa.